Fala aí pessoal, esse aqui é o tutorial para a troca do display do iPhone 7 Plus. Vamos direto ao ponto. Para soltar o display é preciso soltar esses dois parafusos na parte de baixo com a chave Pentalobe. Chave Pentalobe é a estrela de 5 pontas, bem pequena. Para soltar o display basta puxar com uma ventosa e encaixar uma espátula fina, pode ser uma lâmina ou alguma espátula de plástico. A espátula de metal pode machucar um pouco a carcaça do aparelho. E com a espátula vai cortando a cola lateral. Se você preferir aquecer um pouco o aparelho, pode ajudar a soltar mais fácil a cola das laterais. Faça isso por toda a volta do aparelho. Na parte superior não há necessidade, pois ali há o encaixe. Então primeiro a gente vai levantar a parte inferior e depois desencaixar a parte superior. Já soltamos todas as laterais, agora a gente puxa ela um pouquinho para baixo para soltar essa parte superior. Ainda está com bastante cola, veja lá, soltou toda a cola. Pronto, chegamos na parte interna do aparelho. Vamos soltar os parafusos dessas duas chapas metálicas que cobrem os conectores. Essa parte de cima é os conectores da câmera. E na parte de baixo, os conectores do display. Para isso a gente vai usar essa chave Y. É a chave do novo padrão dos iPhone 7. A partir do iPhone 7, os iPhones passaram a usar essa chave nos parafusos da parte interna do aparelho. Soltamos as duas chapas metálicas e agora temos acesso aos conectores. Aqui em cima a gente solta o conector da câmera frontal. E aqui embaixo temos o conector da bateria e os conectores do display. Bateria solta. Solto do display, sempre usando uma espátula antistática de plástico, tá? Nunca usar espátula metálica. Aqui nós vamos soltar na parte de baixo o botão Home e aqui na parte de cima nós vamos soltar o alto-falante e a câmera frontal. Lembre-se sempre de guardar todos os parafusos na posição que eles foram retirados. Quase todos os parafusos da parte interna do iPhone são diferentes uns dos outros. Alguns mais compridos, outros mais grossos, outros mais finos. É importante colocar eles exatamente aonde foram retirados. Agora que removemos a chapa metálica que segura o alto-falante e a câmera frontal, retiramos o alto-falante. Vamos retirar a câmera frontal, que tem o sensor de proximidade e sensor de luminosidade. Para isso usa uma espátula com uma ponta de pinça bem fina e vamos descolar com bastante cuidado para não danificar o cabo flex. Ali também tem o aro que centraliza os sensores e logo do lado o aro que centraliza a câmera. Tudo isso deve ser removido para colocar no novo display. Esse cabo flex também contém o microfone frontal superior. Com muito cuidado. Perfeito, ali o microfone. Tem uma membrana de proteção contra umidade e água. Vamos ver o que ainda falta retirar. Exatamente a moldura da câmera, essa telinha que faz o sensor de luminosidade funcionar e essa fita dupla face que ajuda a segurar o cabo flex da câmera no lugar. Removemos cada coisa dessa e colocamos no novo display. Sempre exatamente na mesma posição. Colocamos a dupla face, agora a moldura da lente da câmera que tem posição certa para ficar e agora essa membrana que fica em frente ao sensor de luminosidade do aparelho para que ele funcione com eficiência. Veja que o furo dos dois displays são um pouco diferentes e também
esse fumê do sensor de proximidade. Continuando com a desmontagem, vamos soltar os parafusos laterais dessa chapa metálica que protege o LCD. E na sequência os parafusos inferiores. Esses parafusos também ajudam a segurar o botão Home no lugar. São 1, 2, 3, 4, 5 parafusos nessa parte inferior. Note a posição em que essa chapa metálica fica, pois ali há duas camadas de chapa metálica, a que segura o botão Home e a que protege o LCD. A que protege o LCD fica por baixo dessa placa menor. Lembre-se disso na hora de remontar o aparelho. Com a espátula novamente, solte o conector do botão Home. Mais um parafuso faltou soltar. E essa placa metálica sai. Só que ela tem um adesivo aí embaixo que segura o cabo flex na posição correta na placa. Então é preciso remover essa fita e depois recolocar ela no lugar. Então guarde ela, eu sugiro você deixar ela colada nessa chapa metálica. Com uma espátula fina, vamos soltar o botão Home, descolando ele da mesma forma que fizemos com a câmera frontal lá em cima. Passa a espátula por baixo do cabo flex, com muita calma, tem que ser uma espátula bem fina, para não cortar o flex do botão. Esse botão ele sai pela frente do display, tá? Então ele vai entrar novamente depois pela frente também. Checando aqui se removemos tudo do display antigo. E agora vamos fazer a remontagem no display novo. Aqui está o botão Home. Ele vai ser colocado aí, ó, pela parte da frente do display. E vai se acomodar ali. O cabo flex dele tem que passar por baixo desse flex, onde está o conector, que é a extensão para ele chegar até a placa-mãe. Então, encaixou ali por baixo, dobrou o flex dele e encaixa o conector. Agora que ele está na posição, vamos colocar de novo essa chapa metálica. E a gente coloca apenas dois parafusos, esse do meio do botão e aquele outro bem ali do lado. A gente não vai colocar os dois laterais porque depois a chapa metálica que vai atrás do LCD tem que entrar ali por baixo. Essa moldura que eu acabei de colocar da câmera frontal, ela tem uma posição correta para encaixar ali, e eu coloquei de volta aquela membrana que ajuda o sensor de luminosidade a funcionar. E agora vamos recolocar o flex da câmera frontal, onde estão os sensores e o microfone. E agora o alto-falante auricular. Veja que é quase que um sanduíche. O alto-falante auricular vai no meio do cabo flex. Embaixo estão os cabos do sensor e por cima o cabo da câmera. Olha lá, esse plástico está no sentido contrário do encaixe. A câmera não entra. Ali em cima tem dois risquinhos que dão referência à posição correta que a câmera tem que encaixar nessa moldura. Agora eu já estou colocando essa chapa metálica que segura tudo no lugar, mas eu vou precisar retirar ela, porque a chapa metálica que protege o LCD vai por baixo do alto-falante. Então pode ignorar essa etapa, que nós vamos fazer ela novamente um pouquinho para frente.
Eu acabei prendendo os parafusos ali, mas eu vou precisar soltar novamente. Agora sim, vamos encaixar a chapa metálica e ver como são esses dois parafusos na parte de cima e ali na parte de baixo são 3, além do posicionamento dos flex. Aí embaixo já em posição, como nós só colocamos 2 parafusos, a gente vai encaixar os 3 que faltam e recolocar os parafusos da lateral do display. Tem na lateral direita e na lateral esquerda. Aqui eu só estou demonstrando um lado. Agora lá em cima eu estou colocando novamente, completando, mas eu vou precisar remontar aquela parte da câmera lá de cima. Aqui embaixo faltavam só 3, eu coloquei um, agora o segundo e aí o terceiro. Essa parte inferior toda montada corretamente. Aqui na parte de cima eu estou desmontando de novo, porque o encaixe da chapa metálica vai por baixo do alto-falante. E veja nessa cena que eu tirei o flex ali de baixo. Quando for colocar essa chapa metálica, não esquece o flex embaixo dela, ele tem que ficar por cima. Perfeito, removi o alto-falante. E agora essas abinhas ali, onde vão os parafusos, vão ficar na posição correta, veja lá. Esses dois cantinhos do alto-falante tem que ficar por cima dessa parte metálica aí, onde encaixa o parafuso. E estava de maneira contrária, eu já tinha colocado o alto-falante. Agora a gente vai colocar na posição correta. Então, primeiro a chapa metálica e depois o alto-falante, câmera e aquele metal que segura tudo no lugar. Ali em cima você vê a posição certa para encaixar a câmera naquela moldura de acrílico. E agora vamos fechar todos os parafusos novamente. É muito detalhado, lembra de guardar os parafusos no lugar certo, cada um tem uma altura, um tamanho. Se não ficar legal se não ficar no lugar certo, vai dar pepino. Coloquei de volta aquele adesivo que segura o flex no lugar. Vamos reconectar os conectores do display, o conector da câmera frontal. Vamos fazer um teste, ver se o aparelho liga. Reconectei a bateria também. Perfeito, ligou. Eu testei o touch, está funcionando. E agora a gente vai recolocar essas chapas metálicas que seguram os conectores do cabo flex no lugar. Colocamos a de cima, colocamos a de baixo. Estamos quase finalizando, vai faltar só o encaixe do display no lugar. Lá na parte superior a gente faz aquele encaixe por baixo, a parte de cima entra por baixo e o display escorrega para cima. E depois é só pressionar para as travas laterais encaixarem. Lembre-se de ver se você não esqueceu nada dentro do aparelho, nenhum parafuso solto. É só pressionar e fazer o encaixe. E agora trocando de ferramenta para a chave Pentalobe para fechar os dois parafusinhos na parte inferior. E pronto, aparelho consertado. Essa troca de display dá um pouco de trabalho, leva um pouco de tempo, mas com bastante atenção dá para fazer e fica perfeito. Eu fico por aqui, pessoal. Obrigado por assistir. E aquele abraço.